se faz registro de pacientes ou registros de doenças. Esses registros têm por objetivo o conhecimento de incidência, de diferenças regionais, de aspectos clínicos, da prática assistencial, como esses pacientes são cuidados, qual é a sobrevida desses pacientes, que tipo de impacto as nossas estratégias diagnósticas e terapêuticas têm, mas, em última análise, o propósito desses registros é trazer uma melhoria na qualidade da assistência, do diagnóstico e do tratamento que a gente faz desses pacientes. E, para nós, um dos grandes marcadores em termos de registros de patologias básicas é o registro da Cystic Fibrosis Foundation. Ele existe aí desde a década de 60, ele tem aí mais de 45 mil pacientes cadastrados na sua base de dados, e ele já foi motivo de diversas propagandas. Aqui em 2012 ele tinha 27 mil pacientes aí, cadastrados na plataforma, e a gente vê que esse registro, como foi apresentado nessa reportagem do New York Times, alguns anos atrás, ele serviu como um modelo para registros para outras doenças, como Parkinson, diabetes, etc. Então, foi inspirado nessa ideia que a gente queria ter um registro de fibrose cística. E a fibrose cística é uma doença genética rara, complexa, que tem historicamente um atendimento mais pediátrico, né? Graças a Deus, nos últimos anos, cada vez mais adultos com fibrose cística continuam vivos no nosso país, mas historicamente ela tem um tratamento basicamente pelos pediatras e com esse segmento regular e longo e muito próximo. E como ele tem esse segmento repetido, isso é uma coisa que facilita um pouco o tipo de acompanhamento, controle, registro de dados desse segmento. Também é uma doença que envolve uma alta carga de tratamento com medicamentos orais, inalatórios, admissões hospitalares, diversos tipos de terapias, como fisioterapia, participação de equipes multiprofissionais. E o tratamento, nesse sentido, é feito em centros especializados. Então, não se trata de uma doença cujo tratamento é muito pulverizado. Ele é focado nesses centros especializados de referência, porque isso também está associado a uma melhor sobrevida para os pacientes. E um outro aspecto positivo é que existem organizações de familiares e de pessoas acometidas por essa doença que são interessadas em melhorar a qualidade da informação e assistência a essas pessoas, e, mais recentemente, organizações de profissionais também que lidam com essa doença. E o nascimento desse registro brasileiro atual, que nós conhecemos, ele teve a ver com isso. Então, na década de 90, existiram algumas iniciativas, uma de um registro latino-americano, uma iniciativa muito tímida de um registro brasileiro que recebeu esse nome de REBRAM, mas elas não foram adiante. E em 2003, a gente teve a fundação do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose Cística, e isso foi um marco, porque era um grupo de pessoas, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, de pessoas com objetivos, claro, de trazer melhoria no diagnóstico, na assistência das pessoas com fibrose cística, e os objetivos desse grupo de profissionais dependiam da criação de um bom registro sobre a doença. Nós iniciamos as conversações sobre essa plataforma em 2007, e um contato que a gente tinha com a equipe do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da USP, marcou um pouco essa tratativa. Eles tinham experiência com prontuários eletrônicos para a área de oncologia, e nós começamos essa conversa, conseguimos obter um primeiro patrocínio da indústria farmacêutica, e tivemos o sinal verde para progredir. Então, em 2008, a gente começou esse desenvolvimento da plataforma com os engenheiros, e em 2010 a gente iniciou a inserção dos primeiros dados na plataforma do registro, e até que em 2011 nós publicamos o primeiro relatório anual de pacientes com fibrose cística, referente ao ano de 2009. Vejam que essas publicações dos relatórios anuais, elas seguem de forma consistente. Esse cadastro dos pacientes ele é feito de forma consentida, por meio de obtenção de um termo de consentimento livre esclarecido e termo de assentimento no caso de pacientes acima de 6, 7 anos. E a gente respeita os critérios de LGPD para todas as análises que a gente faz e acesso. A inserção dos dados evolutivos do segmento dos pacientes, o que vai acontecendo ao longo dos anos, ela é feita no formato de pacotes anuais, que foi uma forma interessante de a gente conseguir
manter essa consistência, como se fosse um resumo do que aconteceu com a pessoa naquele ano, e há um pagamento simbólico por essa inserção. Os relatórios anuais são publicados com uma certa regularidade, mas com um pouco de atraso. Esse é um dos aspectos que eu vou mostrar, que é hoje uma coisa que a gente precisa atacar ou tentar modificar. Então, hoje, por exemplo, nós devemos em breve, agora até o final do ano, liberar os dados do relatório de 2021, de 2 anos atrás, portanto. Isso é uma prática de vários registros de fibrose cística mundo afora. Então, não é uma coisa só nossa, essa dificuldade. E esse registro conseguiu transformar, então, o conhecimento da doença no país e é fonte de dados para decisões do Ministério. Hoje nós temos mais de 50 centros participando, de 22 estados brasileiros. E olhando os dados da fibrose cística através dos olhos do nosso registro, o que a gente vê é que até aqui em 2020 nós tínhamos cerca de 6.100, hoje são 6.400 pacientes cadastrados, e segmentos anuais estão na faixa de 3.000, 3.300. Aqui em 2020 a gente teve uma redução por conta da pandemia. A gente vê que, na verdade, no Brasil vem acontecendo melhorias no atendimento dessas pessoas, e a gente pode ver isso pela redução da idade ao diagnóstico, que hoje está ao redor aí dos 3 meses de vida. E hoje nós sabemos que boa parte desses resultados de diagnóstico mais precoce da fibrose cística tem a ver também com a triagem neonatal, que já representa, o teste do pezinho, praticamente 70% dos novos diagnósticos de fibrose cística é realizado por meio do teste de triagem neonatal. E ele transformou vários centros em relação ao perfil dos pacientes, porque o diagnóstico precoce transforma o atendimento do paciente de uma forma muito nítida para quem é médico. Bom, outra coisa que aconteceu ao longo do tempo com o nosso registro de fibrose cística é que o registro acabou sendo o caminho para a gente ter um grande salto no conhecimento de genética das pessoas com fibrose cística no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, em 2015, menos de 50% das pessoas com fibrose cística tinham genotipagem. Se conhecia quais eram as variantes genéticas que essa pessoa tinha. E hoje sabe-se que conhecer a genética das pessoas é absolutamente imprescindível, porque os tratamentos, como os moduladores da proteína CFTR, dependem da genotipagem para ter a sua indicação adequada. E nós conseguimos, felizmente, com um grant da empresa Vertex, que é claro que produz esses medicamentos de alto custo, mas com a coordenação do grupo brasileiro e incorporando os dados pelo registro, um grande salto. Antes de mais nada, nós fizemos uma grande limpeza no nosso banco de dados em relação aos dados de genética, usando uma forma de cadastrar a genética de acordo com uma base de dados chamada CFTR2, que fica nos Estados Unidos, de tal forma que hoje os dados de genética da população brasileira, em termos da sua qualidade, consistência e como estão registrados, são dos melhores do mundo, porque o médico não consegue criar uma variante, ele precisa usar terminologias que são absolutamente determinadas por esse tipo de estrutura. E vejam que o salto foi gigante, nós passamos aqui para menos de 50%, desculpe que não está aparecendo o número, desconfigurou um pouco aqui meu slide aqui nessa passagem, passou para 83% de pacientes com genótipo conhecido no sistema do registro, que claro que inclui pacientes que já faleceram, que não foram submetidos à genotipagem. Se a gente pegar pacientes ativos, por volta de 93% dos pacientes têm genotipagem já realizada. E vejam que o grupo brasileiro vem trabalhando em várias frentes, então contribuindo também para essa base de dados de genética, fazendo algumas reuniões em Brasília, mas eu queria chamar a atenção para alguns momentos em que a gente teve impacto em decisões de saúde pública por causa do registro. Um primeiro momento foi a contestação da recomendação da Conitec, que foi contrária à incorporação de tobramicina inalatória para tratar pseudomonas, com o argumento de que não havia números, não se sabia quantos pacientes seriam elegíveis para essa terapêutica. E nós falamos, não, claro, os números estão aqui, são publicados regularmente, o número é esse, são tantos pacientes que são crônicos para pseudomonas, se utiliza nesse cenário, e isso nos ajudou, nós conseguimos essa vitória. Também participamos dessa novo PCDT da fibrose cística e conseguimos a incorporação do primeiro modulador, que foi o Calideco, que é o Ivacaftor, também da mesma forma apresentando números.
e mais recentemente também tivemos uma participação na incorporação do Tricafta, participando também junto com a Conitec, com o fornecimento desses dados. Essa foi a tela que eu apresentei na reunião da Conitec, que foi uma apresentação que eu fiz contando um pouco a história e o cenário da fibrose cística no Brasil, com essa pergunta: por que o medicamento Tricafta deve ser incorporado ao SUS? Então, eu fui convidado como consultor técnico, apanhei um pouco, recebi um pouco de críticas do colega do CFM, que disse que a apresentação foi muito emotiva. Eu falei, porque realmente o remédio é disruptivo. Mas, na verdade, essa participação foi explicar como era o cenário da atenção AFC no país, em centros de referência especializada, e mostrando dados, números de pacientes. Então, nós levamos dados mostrando, olha, nós temos hoje 1.560 pacientes elegíveis com um atendimento, um segmento inserido na plataforma nos últimos 5 anos, vivos e portadores de uma cópia da variante F508del. E o horizonte é que nos próximos 5 anos a gente provavelmente vai chegar perto de 2.000 indivíduos em tratamento. Então, essas informações foram de grande importância, eu acredito, para se fazer cálculo e avaliar qual seria o impacto orçamentário e a possibilidade de realmente levar isso para uma realidade. Nós temos uma série de desafios pela frente, então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, a nossa plataforma do registro sofreu uma atualização recente. Esse ano nós já estamos trabalhando numa plataforma totalmente transformada. Essa plataforma tem várias funcionalidades que eu considero sensacionais, que a gente consegue ter segmento do paciente individual, sua trajetória de função pulmonar, frequência de exacerbações e, como sempre, um aspecto do nosso registro é todas as pessoas têm acesso aos seus dados em tempo real. O seu centro tem acesso aos seus dados em tempo real, você não precisa pedir para ninguém. Os seus dados depositados estão ali para você o tempo todo. Nós também temos uma série de geração de gráficos em tempo real, e isso nós precisamos desenvolver mais para facilitar e ter um timing de relatório anual muito mais acelerado do que é hoje, sem esse delay de 2 anos, e provavelmente vamos desenvolver, e isso foi um compromisso meu na reunião da Conitec, um sistema para acompanhamento evolutivo dos pacientes que vão receber esses moduladores. Então, nós vamos criar esse sistema de uma forma que vai ser um pouco diferente, mas ele vai ser como se fosse um puxadinho do nosso registro brasileiro de fibrose cística, em que a gente traz os dados do paciente de baseline para poder fazer o segmento do que vai acontecer com esses pacientes que estão sendo expostos a essa terapêutica. Então, para finalizar, eu queria dizer que o nosso registro ele é resultado de um esforço coletivo. Eu considero que esse registro é um motivo de orgulho para nós brasileiros. Nós não usamos nenhum tipo de plataforma de estrangeiros, apesar de ter alguns colegas que sugeriam que a gente usasse, da Cystic Fibrosis Foundation, e a gente decidiu desenvolver o nosso próprio sistema. E, claro, que nada disso seria possível se todos os profissionais que lidam com a fibrose cística não tivessem apoiado essa iniciativa e participassem conosco de uma forma tão assertiva e tão regular. Muito obrigado.